Pergunta 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, idade madura e decrepitude. Essa verdade constatada pela história não nos permite supor que os povos mais avançados deste século terão seu declínio e fim como os da antiguidade? A resposta: os povos que não vivem senão a vida do corpo, cuja grandeza se funda na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas discordam do progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há, para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador. Viverão e serão a luz de outros povos. Ou seja, até o que eu já falei anteriormente, né, que com relação ao povo que persiste em permanecer, né, na crueldade, no atraso, né, esses povos, né, as raças, elas são extintas, porque o ser espiritual, ele evolui, mesmo com o passar dos tempos, das suas vidas, né, que ele vai tendo, ele vai se aprimorando, ele vai se burilando, vai se aperfeiçoando. Então, ele deixa de existir. Então, como fala assim, os povos, né, individualmente, ele passa a infância, a madura e a decrepitude, que seja a velhice, né? Se ele viver somente na materialidade, ele se acaba. Mas o povo em si, como ser humano, ele não se extingue jamais, certo? Continuando. Pergunta 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Não em uma só nação, isso é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Por isso, lhes serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece diferenças de latitude e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus for, por toda parte, a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para outro, como os indivíduos de homem para homem. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça para o seu vizinho, nem viver às suas expensas. Isso quer dizer, por que não seria um povo só? Ele explica, né? Uma só nação. Né? Ele diz que é impossível pela diferença de clima, de costumes, né? Isso tem realmente... você não pode querer que seja um mundo todo igual, porque existem diferenças climáticas, os costumes mesmo, né? Até pelas condições do local. Você cria costumes, você cria leis, você cria de acordo com aquele local, né? Então não tem como uma nação ser única, mas ela pode ser igual, aquela igualdade na questão moral, né? Na questão de nação, de olhar o outro, né? Como um irmão, que é isso que Jesus veio pregar para nós, que Ele deseja que todos nós sejamos assim, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é universal. Isso independe de clima, de costumes, de raça, de nada. Isso não tem diferença ideológica, porque é olhar a todos da mesma forma. Como homens, né, que somos todos nós, seres humanos, né, olhar o outro com amor e caridade, isso vai fazer com que as nações se unam, mesmo com as diferenças. Não vai haver povos mais ricos ou que tenha mais poder que o outro, porque todos se olharão com igualdade, com amor,
Ai, que bênção, né? E não vai ter ninguém vivendo às custas de ninguém, querendo ser mais, querendo tirar, né, do outro, né? Esse é o mundo perfeito, né? Ou quase, na sua totalidade. Mas a gente chega lá, né, irmão? Nós não vamos ficar eternamente nessa situação. Não é isso que Deus fez, nos fez, para que a gente viva sempre nessa nossa condição. A humanidade vai evoluir, inevitavelmente. Esse processo até que estamos vivendo, tudo faz parte, né, já do processo, da nossa, desse burilamento para que nós sejamos melhores para uma nova vida. Nós estaremos melhores, um pouco melhores, e assim vai sucessivamente, né? Então, essa parte dos povos degenerados vai até a 789. Na seguinte, a 790, nós vamos falar sobre a civilização.